Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula sobre dicas de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre complemento verbal. Ou seja, nós vamos falar sobre os objetos diretos e indiretos, que são chamados de OD ou OI. Então, pega uma caneta, um caderno e se liga nesta aula para compreender os complementos verbais. Mas antes, você já sabe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todos os novos vídeos sobre dicas de língua portuguesa. Então vamos lá. Inicialmente, observe esta imagem. Nela diz o seguinte: colabore, mantenha o banheiro limpo. E eu quero que você observe o verbo manter. Quem mantém, mantém algo. Aí eu observo que nós temos um verbo transitivo, que é um verbo que exige um complemento. Uma vez que se nós dissermos simplesmente mantenha, do nada não haverá o sentido completo. É o que nós chamamos aí de verbo transitivo, aquele verbo que transita, que exige um complemento. E eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui na descrição os vídeos sobre verbos transitivos e verbo intransitivo, que é para você fazer uma revisão e compreender melhor ainda a transitividade dos verbos, ok? Então se liga, quando nós estivermos falando sobre complementos verbais, obviamente que precisaremos de verbos transitivos, que são aqueles verbos que vão exigir esses complementos verbais. Então o verbo manter, ele exige um complemento, ele é um verbo transitivo. E aqui um detalhe, o verbo manter, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele não exige preposição entre ele e seu complemento. Então nesse caso, o complemento verbal do verbo manter é um objeto direto, pois não há a necessidade de uma preposição entre o verbo e esse complemento. No caso, o banheiro limpo, que é o complemento do verbo manter, é um complemento verbal. Logo, é o que nós chamamos de objeto direto, ou OD, uma vez que não há nenhuma preposição entre o verbo e esse complemento, ok? Mas não se preocupe, pouco a pouco a gente vai entendendo essa noção de objeto direto, de objeto indireto, de complemento verbal. Isso é questão de tempo. Vamos continuando aqui. Agora observe esta outra imagem. Obedeça à sinalização. E nós percebemos que nós temos o verbo obedecer. E o verbo obedecer é aquele verbo que nós chamamos de verbo transitivo indireto, uma vez que ele exige preposição entre ele e seu complemento. E a crase presente aí no A indica muito bem que há uma preposição junto a um artigo feminino A. Por isso que o A foi craseado. Aí nesse contexto eu percebo que o verbo obedecer exige a preposição A. Quem obedece, obedece a algo ou obedece a alguém. Portanto, o verbo obedecer é verbo transitivo indireto. Logo, o complemento verbal do verbo obedecer nós chamaremos de objeto indireto, ou OI, uma vez que entre o verbo e esse complemento existe uma preposição, tá certo? Então, enfatizando, o objeto indireto, ele vem acompanhado de uma preposição, ok? Já o objeto direto não, ele não tem preposição. Então, com o objeto direto, nós teremos o verbo transitivo indireto e o objeto direto, nós teremos o VTD, que é o verbo transitivo direto, sem auxílio de preposição. Vamos esmiuçar ainda mais essas ideias. Observe agora este exemplo. Eu comprei. Opa, se eu disser eu comprei do nada, também não vai ter sentido, porque aí eu tenho o verbo comprar, que é um verbo transitivo. Ou seja, é um verbo que exige complemento. Então, eu não posso dizer simplesmente eu comprei, mas eu devo dizer o que é que eu comprei. Se eu disser para você eu comprei, você vai perguntar o que é que você comprou, não é mesmo? Então, eu comprei os pneus do carro. Observe aí. E aí o verbo comprar ele é um verbo transitivo direto. Ele exige um complemento, mas não precisa de preposição. Logo, o complemento do verbo comprar é um objeto direto, uma vez que ele não teve preposição entre ele e o verbo, ok? Então, os pneus do carro é um objeto direto, é um OD, porque não tem preposição entre o verbo comprar e esse complemento. Neste outro exemplo eu tenho eu gosto, mas se você disser para mim eu gosto, eu vou te perguntar, você gosta de quê? Você pode dizer, eu gosto de livros críticos. Opa, de livros críticos aí é o complemento do verbo gostar, porque o verbo gostar também é transitivo, mas ele é um verbo transitivo indireto, uma vez que ele exige a preposição de, como nós estamos vendo aqui. Então, o complemento do verbo transitivo indireto, eu vou chamar de objeto indireto, obviamente, OI. Então, de livros críticos é o objeto indireto aí do verbo gostar, tá certo? Tá vendo como está clareando pouco a pouco aí? Agora observe este outro exemplo. Olha só, eu enviei, mas você vai perguntar, enviou o quê? E também enviou para quem? Eu posso dizer, eu enviei a declaração. Aí eu já percebo que tenho um complemento inicial do verbo enviar. Mas já está completo o sentido? Não. Para quem eu enviei, não é mesmo? Porque o verbo enviar é um verbo transitivo direto ou indireto. É aquele verbo que nós chamamos de bitransitivo. Ele transita duas vezes. Portanto, eu vou ter dois objetos aí. Eu enviei a declaração, que é o objeto direto,
não é? Uma vez que o objeto direto não tem preposição entre o verbo e esse complemento, como nós estamos vendo aí, a declaração não tem nenhuma preposição, o aí é apenas um artigo, mas a gente está faltando eu dizer para quem eu enviei a declaração. Eu posso dizer, eu enviei a declaração para o coordenador. Opa, observa aí, ó. Então, quando eu tiver verbos bitransitivos, que são verbos transitivos diretos e indiretos, eu vou ter dois complementos, dois objetos. Um vai ser um objeto direto, que é aquele complemento sem auxílio de preposição, e o outro vai ser o objeto indireto, uma vez que nesse caso aqui, para o coordenador, eu tenho a preposição para. Isso aqui vai ser o objeto indireto, o OI. Então, preste atenção aí. Se eu tiver um verbo bitransitivo, que é o verbo VTDI, eu vou ter a necessidade de dois objetos. Um objeto direto, que é aquele que não vai ter a preposição com ele, e o objeto indireto, que é aquele que vai ser acompanhado da preposição. Tá bom aí? E agora que a gente já viu a prática, a gente já tem aí a noção do que é um objeto direto e um objeto indireto, vamos à teoria do que seria isso, para tentar enfatizar ainda mais a ideia de objeto direto e objeto indireto. Porque daqui a pouco você pensa que acabou? Não, daqui a pouco a gente vai fazer umas questõezinhas aqui para você praticar, já para sair praticando daqui deste vídeo, tá bom? Então, o objeto direto e o objeto indireto são termos integrantes da oração que completam o sentido dos chamados verbos transitivos. E como eu falei lá no início do vídeo, verbos transitivos vão exigir os complementos verbais, que podem ser tanto o objeto direto como o objeto indireto. E agora nós vamos conceituar ainda mais o objeto direto, que é unido a um verbo transitivo, como já falei, e não precisa de preposição. Anota isso aí. O objeto direto ele não vai ser acompanhado de preposição. Como no exemplo, a empresa vendeu as últimas ações. E aí eu tenho um verbo transitivo, que é o verbo vender. Quem vende, vende algo, não é mesmo? Ele é um verbo transitivo direto, uma vez que não exige preposição. Portanto, o que completa o sentido do verbo transitivo direto é o objeto direto. E nesse caso, o objeto direto do verbo vender é as últimas ações, tá bom? E aí eu tenho o verbo confiar, que é um verbo transitivo indireto. Pois quem confia, confia em algo ou em alguém. Já sei que o verbo confiar, ele exige a preposição, nesse caso a preposição em, como nós estamos vendo aí. E o que completa o sentido do verbo transitivo indireto é o chamado objeto indireto, que nesse caso é em políticos. A população não confia em políticos. Portanto, em políticos aí é o objeto indireto do verbo confiar, nesse caso. Tá certo? Então, vamos enfatizar nisso. O objeto indireto, ele vai ser precedido de uma preposição. Ele vem acompanhado de uma preposição, melhor dizendo. Tá bom? Enquanto o objeto direto, não. Ele não tem preposição. Você precisa perceber isso. Tá certo? Vá analisando direitinho que você vai conseguir compreender isso com facilidade. Não é tão difícil assim. Então, agora que a gente já conceituou bastante a noção de objeto direto e objeto indireto, vamos praticar. E na questão diz o seguinte: classifique as expressões destacadas nas seguintes orações, em OD, que é objeto direto, ou em OI, que é objeto indireto. E eu vou sugerir, obviamente, que você pause o vídeo, tente responder sozinho ou sozinha, e daqui a pouco você volta para acompanhar a resposta, tá bom? E aí, conseguiu responder? Então vamos lá, a letra A. Na letra A diz o seguinte: os vizinhos barulhentos incomodaram todos os condôminos. E aí eu percebo que o que está em destaque é todos os condôminos. Então, isso é objeto direto ou objeto indireto? Eu percebo que o verbo incomodar é o que exige o complemento. Quem incomoda, incomoda algo ou alguém. Opa, aí já dei a resposta, não é mesmo? Então, todos os condôminos é objeto direto. E por que objeto direto? Porque não tem auxílio de preposição entre o verbo incomodar e o seu complemento. Portanto, aí realmente é objeto direto. Vamos à letra B. Todos precisam de esperança. Opa, de esperança é o elemento destacado aí que está completando o sentido de precisar. E o verbo precisar é aquele chamado verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo. Eu estou vendo a preposição de aí. Portanto, de esperança é o objeto indireto do verbo precisar. Tá certo? Veja aí como está tranquilo. Já estamos começando a entender com mais facilidade ainda na prática. Por isso que a gente tem que praticar. A gramática, na realidade, a gente tem que praticar bastante para haver uma compreensão maior de cada conteúdo, tá bom? Então vamos à letra C. Paguei todos os boletos do mês. Opa, eu tenho o verbo pagar aí. Quem paga, paga algo. E aqui é um caso interessante. Esse verbo pagar, ele pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Mas como assim? Ele pode ser VTD ou VTI. E quando é que ele vai ser VTD?
quando estiver indicando o pagamento de um objeto, de uma coisa. E ele vai ser VTI, que é verbo transitivo direto, quando estiver indicando que está pagando para uma pessoa, para alguém. E aí, nesse contexto, eu percebo que o verbo pagar está indicando o pagamento de alguma coisa, portanto, ele é VTD, ele não é VTI. Se fosse, por exemplo, paguei ao professor, opa, aí é para uma pessoa, porque o verbo pagar, ele vai ser verbo transitivo indireto se indicar pagamento para uma pessoa ou mesmo para uma instituição, não é? Então, paguei ao professor ou paguei ao banco seria verbo transitivo indireto, o verbo pagar. Mas no caso indicando coisa, ele é verbo transitivo direto. E aí eu percebo que paguei todos os boletos é uma coisa, portanto é um VTD, né, o verbo pagar, e aí eu tenho o objeto direto. Ok? Vamos à letra D. O cliente discordou da vendedora. Eita, que cliente chato, não é? Então, o verbo discordar, ele é verbo transitivo indireto. Quem discorda, discorda de algo ou de alguém. Portanto, a expressão da vendedora, que é o que está em destaque aí, é o que nós chamamos de objeto indireto, não é mesmo? Tem a preposição da, né, que é a junção de de mais a aí. Então ficou fácil que isso é um objeto indireto. E finalmente na letra E nós temos o povo quer mudanças. E o verbo querer nesse contexto aí é verbo transitivo direto. Quem quer algo nesse contexto aí, não é mesmo? Portanto, mudanças, que é o que está em destaque, é simplesmente o objeto direto. Tá certo? Então, após essa correção aí, a gente percebe que não é tão difícil assim a gente conseguir entender o que é objeto direto e o que é objeto indireto. Na prática, nós percebemos como isso é visível, como isso é prático, não é mesmo? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre objetos diretos e objetos indiretos. No mais, muito obrigado, mas não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todos os novos vídeos sobre dicas de língua portuguesa e até lá.